Estou muito feliz de estarmos aqui no canal, principalmente com ela, que se tornou minha grande amiga, que é pediatra das minhas meninas, conhecida no Rio, Petrópolis, em todo o Brasil, a nossa queridíssima Tia Sol, pediatra. Tia Sol, muito obrigada por estar aqui. Há muito tempo que a gente já tinha os projetos de estarmos juntas e não sabia que seria juntas ao vivo. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite na sua agenda super corrida. Obrigada por estar com a gente, viu? Eu que agradeço, muito legal estar aqui. Gente, hello! Galera, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que já recebi algumas dúvidas de algumas mães e nada melhor do que a pediatra para responder para vocês. Obesidade infantil é algo que tem se tornado muito comum, mas não é algo normal. Tia Sol, não é normal e a gente não pode aceitar. O que acontece com a obesidade infantil? Por que disso tudo? E os números que só aumentam? Então, gente, olha só, o problema, eu vou te dar um exemplo, que é o meu exemplo. Eu gosto muito de exemplos vivos, sabe, Gabi? E eu fui obesa. As pessoas olham pra mim e não entendem isso, né? E até acham, estranho. Eu já passei dos 3 dígitos, eu já pesei 116 quilos numa época da minha vida. Mas por quê? Lá atrás, a gente sabe que a obesidade, existe um acúmulo de gordura das células adiposas. As células adiposas são as células de gordura do nosso organismo. Então, elas retêm aquilo e elas têm memória. E aquilo fica para sempre. Lá no começo, quando eu era bem pequenininha, eu fui criada num ritmo onde a comida era uma coisa muito intensa. Então, eu comia alucinadamente, só que eu comia aqueles alimentos que não eram legais. Comi muita fritura, muita gordura, comia carboidrato em excesso. Eu sou filha de português, você imagina, com neta de árabe. Então são 2 culinárias muito pesadas, onde você tem muita gordura, leva sempre muito azeite. E o azeite daquela época não era um bom azeite, porque a gente é de família não tão abastada. Então quando eu era muito pequena era isso, era frango frito, batata frita, sardinha frita, bife frito, quibe frito, era fritura o tempo inteiro. E aí as minhas células adiposas ficaram como? Elas foram recebendo aquelas informações de gordura, aquilo foi indo. E como a Tia Sol falou, ratificando, as células adiposas, elas têm memória. Então uma vez você enchendo elas, elas vão ficar cada vez querendo mais. E a gordura e os açúcares são coisas que chamam a nossa atenção, né, Gabi? E são coisas que chamam a atenção das crianças, da sua criança. Por isso é que a gente fala, cuidado com os alimentos que você coloca na boca do seu filho. Na nossa língua existem as papilas. As papilas gustativas para o doce, elas estão bem na pontinha. Então, se você oferece doce para o seu filho, é lógico que o seu filho vai querer. Aquelas papilas, elas vão ficar oriçadas, elas vão ficar, oba! Porque elas vão gostar, porque doce é bom. A gordura também é boa. Então aquilo chama você e não tem jeito, você vai ser levado, né? Então, o que acontece com o alimento? A gente sempre fala para tomar cuidado desde a primeira infância, que é quando a criança sai daquela fase do aleitamento materno exclusivo, dos 6 meses de idade, aí ela começa com a introdução alimentar. Essa introdução alimentar é que é importante. O que eu digo para as mães? No primeiro ano de vida, esse primeiro ano é o ano mais importante para você criar estímulos e para a criança poder entender aquilo que ela vai gostar de comer. Quando eu digo para a mãe assim, olha mãezinha, você vai fazer a introdução alimentar pelo método BLW. Eu não me lembro se você fez, que eu sou as meninas, Gabi. Mas você sabe que o método BLW é aquele dos cortes, a gente começa com a fruta, então começa com os cortes grandes, a criança segura, ela vai brincar, vai passar no cadeirão, vai jogar no chão, passar no rostinho, no cabelinho, mas a criança entende aquela textura, coloca na boquinha e isso junto cria uma coisa chamada memória de paladar. E esta memória vai seguir. Então, essa questão da obesidade, gente, começa lá do começo. É no primeiro ano de vida. Isso é a coisa mais importante. Vocês entenderam? Aí entra aquela questão que eu sempre falo, mas as pessoas acabam até me criticando, Gabi.
Porque eu falo muito das avós, né? Sim. Mas tem livro, gente. Tia Sol é pediatra, é autora, tem livro para as avós, as mães. Não sei se você já passou por isso, mas acho que sim. Como todo mundo, né? Vai pra casa da vovó, o que faz? Ah, pode dar um sorvete. Ah, tão bonitinho, comer sorvete. Só que a criança tem 8 meses. Aí dá um sorvete. Ele quer, tá aguando, tadinho. Gabi, quem inventou esta palavra aguar? Ouvi muito isso, Tia Sol. Gente, como assim aguar? Aguar vem de água, cachoeira, rio, nascente. Pelo amor de Deus, não tem nada disso do bebê. Se a criança não conhece, Gabi, seu raciocínio. O que vai acontecer? Ela não conhece e ela não vai comer. Ela não vai pedir. Então, gente, é muito simples. Gabi, outro erro. Por exemplo... o famoso, não dá para falar aqui o nome, né? Mas aquele iogurtezinho que se dá depois da refeição, que vale por um bifinho, né, gente? Não dá para falar aqui a marca, mas todo mundo conhece, todo mundo já entendeu? Então, assim, todo mundo fala, comeu, tem que comer o iogurte, né? Fez a sua refeição, o almoço e o jantar, vai o iogurte. Tu sabe o que acontece, Gabi? Além de você induzir obesidade futura, porque aquilo, apesar de ser ácido demais e dar muita afta, é doce, a criança vai perverter o apetite dela para o doce, vai ter uma coisa muito grave, que é a anemia. Que tudo bem, não tem nada a ver com obesidade, mas é só um gancho aqui, né? Quando a criança come derivado lácteo ou até mama no seio da mamãe, até 2 horas depois da alimentação salgada, quando você colher o hemograma, gente, aquilo ali vai ter anemia por deficiência de ferro. E tu sabe por quê, Gabi? Eu aprendi com você isso. Então fala aí, por quê? Eu fiquei assustada. Porque ele tira esses nutrientes da carne e você acha que não, tá tudo bem. E cria essa questão da rotina da criança. Logo depois, quero a sobremesa, quero doce. E aí lá em casa eu cortei e falava assim, a banana, filha, come então. Não tô com fome não. E ela falou pra mim, a minha fome é de doce. Ela falou. E já cortei isso, então mais de 2 anos pra cá, com o período da caçula que nasceu, eu já vejo uma enorme diferença, Tia Sol. Às vezes ou nunca, né, que é o melhor ainda é o nunca, e não se tornar rotineiro, esses hábitos rotineiros desde pequeno. Exatamente, Gabi, você fez certo. Então a obesidade, respondendo a pergunta dela, começa lá da primeira infância. Se você não introduzir, com certeza absoluta, a criança não vai pegar, porque ela não conhece. Então ela não vai pegar amor àquilo. Outro exemplo, Gabi, que acontece no consultório com frequência. Você, que é minha paciente, e você que está me assistindo, possivelmente, você sabe que tem o famoso pirulito depois da consulta, né? Que a gente acaba até fazendo aquela barganha, a gente compra a criança, que a criança às vezes não está querendo tirar roupa, está com soninho, está com fominho, quer ir para casa, aquela coisa toda. E aí a tia Sol dá aquele pirulito, eu sei que é errado. Mas a criança também vai na consulta uma vez ou outra, né? Então para ficar quietinha, aquele agrado, beleza. Você sabe o que acontece? Tem criança que eu falo assim, meu amor, você quer pirulito, vamos supor, de morango ou pirulito tal? Não quero não, tia. É muito engraçado, porque aí você olha para a criança, você pensa assim, ué, mas é o famoso todo mundo quer, né? E aquela criança determinada não quer. A última vez que eu fiz consultório, que eu atendi bastante gente, 2 crianças não quiseram pirulito, nem quiseram a bala. E eles olham e falam assim, não quer não. Então a criança não quer porque a criança simplesmente não pegou amor àquilo. Por que, Gabi, por que você imagina que às vezes um cuidador, seja ele mãe, pai, vó, tia de creche, fica com a criança? Por que quando as pessoas vão no consultório, as pessoas falam assim, mas tia Sol, quase não come doce, por que será que engorda tanto? Por que você imagina que engorda em relação ao prato da comida? Essa questão da comida é bem complicada. Eu penso assim, a gente imagina que a criança tem que comer aquela quantidade que você coloca no prato, né, e raspar o prato todo, e cada vez mais é perigosíssimo, né, o estômago e dilatando. Me corrija, gente, só se eu estiver errada, mas a gente pensa que a nossa quantidade, né, o que você pensa é o que a criança tem que colocar na boca, e mesmo que ela esteja frente a uma tela e você, só faça ela abrir a boca e ponto final, aí você olha aquele prato vazio e fala, ufa, comeu o que eu achei que era certo. Esse é o erro. Viu o que a Gabi falou? Você tá com a mão segurando o prato, você tá dando pra criança, a criança tá olhando pra tua cara, ela tá olhando pro sol, ela tá olhando não sei pra onde, ela tá comendo, a criança não tá entendendo nada que ela tá comendo, não é assim que se dá comida. E aí, Gabi, as pessoas falam assim, mas tia Sol, olha só, não comeu quase nada. E aí eu falo aquilo que você disse, mas não comeu aquilo que você quer que a criança coma,
Bom, porque se você quer que a criança coma um baita prato e a criança não quer naquele momento, se ela está satisfeita, para que é que você vai dar o raio do baita prato? E aí você vai enfiar a comida na criança, mais uma vez é aquilo que você falou, você vai dilatando, 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 aquilo ali vai crescendo, aquilo vai precisando de mais comida, a criança acaba comendo um boi e não vai se satisfazer. E é muito ruim, eu pelo menos eu acho horrível, quando eu vou em algum lugar que eu vejo algum cuidador dar comida para a criança e foca assim, a criança chupa a comida, ela não consegue nem sentir aquele paladar, ela não consegue entender o que ela está comendo e vai botando para dentro. Aquilo é muito ruim. Então aí é que eu falo, aí é que entra a minha história agora, nesse momento com 55 anos. Eu aprendi a porcionar as coisas. Porque antigamente, por exemplo, vamos imaginar assim, eu gosto de estrogonofe. Então eu fazia o meu prato com estrogonofe, aí eu botava o arroz, o estrogonofe e um pouquinho da batata. Ah, tá tão gostoso, vou comer mais um pouquinho. Não. Você faz isso com as suas filhas? Se as suas filhas quiserem repetir, você dá? Dou. Mas não pode. O salgado, viu? A comida, mas não pode. Não pode. Não pode também, Você viu? não pode estimular a criança a repetir. Caramba. Eu atendi uma pessoa no consultório que ela falou assim pra mim, olha, tia Sol, ela come 3 pães de manhã. Gente, tem. Aquilo dali tem uma quantidade de carboidrato imensa. Como assim? 3 pães. Até se forem assim, 4, né? 6 bananas de manhã, de tarde também não é bom. Se for a fruta, né? Exatamente. Porque a fruta tem o quê? Açúcar. Pois é, que é a frutose, que é o açúcar da fruta, todo mundo sabe. Então tudo é dosado. Eu aprendi essa palavra com essa nutricionista que eu tô. Oi, Isadora, adoro você, meu amor. Ela é de Petrópolis, antes que alguém pergunte, tá, gente? Então, assim, ela me ensinou a porcionar. Caramba. Hoje eu faço comida, porque eu gosto muito de cozinhar. Eu faço comida hoje, eu coloco meu prato naquela porção que ela pediu para colocar, nada exagerado. Tanto que, agora quando eu saio, que eu vou num restaurante em algum lugar, se eu comer um pouco mais, eu já me sinto pesada, eu já começo a passar mal. Então a gente deu uma volta danada, somente pra gente dizer que lá da infância, vocês veem como é que eu tô sofrendo agora, com a idade que eu tô, já burra velha. Lá da infância que a gente começa. Oi, família, esse vídeo sobre obesidade infantil ficou excelente e a gente dividiu ele em 2 partes. Parte 1 e parte 2. Então ativa o sininho se você ainda não é inscrito aqui no canal, que logo logo vai aparecer para você a continuação da parte 2.